Bom, estamos aqui com Carlos Lupe, ministro da Previdência Social. Bom, começamos, como dizia o meu querido amigo Juarez Soares, é bom começar pelo começo, né? Então, começando pelo começo, ministro, o que aconteceu em Brasília não pode ficar sem punição, né? Não se pode passar a mão na cabeça desses vândalos, terroristas e golpistas. E na ordem que eu falei, quem articulou, porque aquilo foi premeditado, quem facilitou e quem executou. Bom dia, ministro. Bom dia, querido amigo da Atena. Você sabe do respeito, do carinho que eu tenho por você. O que você falou, amigo, eu subscrevo integralmente. Você fez um editorial agora aí na sua palavra e eu estava atenciosamente prestando a atenção devida. O que aconteceu no Brasil é um ato planejado, é um ato financiado. Isso está se agora indo às pontas de quem financiou e, na minha modesta opinião, tem inclusive direção internacional. Porque se você pegar o que aconteceu no Brasil, é muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, Capitólio, lá quando o Trump não aceitava a sua derrota e invadiram o Congresso com mortes, com feridos lá. Então é muito grave, temos que ter o rigor total da lei. Eu quero publicamente aqui parabenizar o ministro Alexandre do Supremo pelas suas atitudes. Ele afastou o governador, ele fez intervenção, decretou prisão do secretário omisso na área de segurança aqui de Brasília, e eu penso que o caminho agora é chegar nisso que você já falou agora, amigo. Quem financiou, quem está atrás desses atos. Os covardes que, usando o anonimato, fachada de empresa, estavam financiando. Se você vê, era almoço, lanche, janta, era galpões com cozinha, com frigobar, com freezer, com todo o aparelhamento necessário que o povo pobre não tem. Isso aí teve gente atrás, isso aí estamos agora. Eu tenho certeza que brevemente nós vamos poder, através do nosso serviço de segurança, do governo federal, com essa intervenção decretada na polícia aqui de Brasília e no governo do estado, com o afastamento do governador, nós vamos conseguir chegar aos financiadores que são, como você falou, amigos, os principais criminosos desse processo. Utilizaram alguns ignorantes, alguns débeis mentais e alguns radicais terroristas para colocar na prática a tentativa de um golpe no Brasil. Isso nós não vamos admitir, não vamos aceitar. Estamos aqui bem alertas sobre tudo, vigilantes, e temos certeza que isso não vai se repetir em nenhum local do Brasil. Bom, isso não é uma opinião de esquerda, porque o mercado trabalha para ele mesmo, né? E até a Faria Lima faz uma análise, por isso que a Bolsa não caiu tanto, pelo contrário até subiu, faz uma análise que depois desse golpismo em Brasília, terrorismo, vandalismo, chame da maneira que quiser, o governo Lula sai fortalecido, não é? E pelo jeito sai mesmo. O governador Tarcísio, que foi eleito sob bandeira bolsonarista, não iria a essa reunião, convidado especial que foi, como todos os outros, ele acabou indo. E hoje está em Brasília de novo, conversando com Lula de assuntos pendentes, o que prova que ele é um democrata. Já foi ministro, inclusive, da Dilma, mas foi eleito sob a bandeira bolsonarista aqui em São Paulo. Hoje está conversando com Lula de novo. Essa reunião dos governadores com Lula e o passeio pela Praça dos Três Poderes até o prédio do Supremo e Planalto e daí por diante, que importância tem isso em termos de união, se até o mercado que costuma ser avesso, algumas decisões já tomadas pelo governo Lula na área financeira, diz que o governo sai fortalecido disso. O senhor tem a mesma impressão? Tenho sim, amigo da Atena. Eu penso que o simbolismo de se atravessar depois dos atos terroristas que aconteceram nesse domingo, do Palácio do Governo do Presidente da República ao prédio do Supremo, né, o Planalto Supremo, isso mostrou claramente à população que está tudo sob controle no Brasil hoje, né? As instituições estão garantidas, isso que você está fazendo de lutar pela democracia, de botar sua voz, que é muito respeitada nacionalmente, a serviço da democracia, de que a lei seja adotada com todo o seu rigor, tem um simbolismo da presença de todos os 27 governadores. Hoje começam também a discutir ações conjuntas, né? O governo federal ajudando os governos dos estados ajudando o governo federal no sentido da inteligência, da segurança pública e de ações que dêem resposta à população, porque também nós não podemos parar o Brasil, né? Nós temos que continuar
avançando nas políticas públicas, avançando, agora mesmo está sendo feito o decreto, a medida provisória para o aumento real do salário mínimo para R$ 1.320. Ontem já assinamos o aumento do teto da Previdência. Então a gente tem que agir, não adianta a gente também imaginar que vão paralisar com esse vandalismo, com esses atos terroristas, o andamento do Brasil. O Brasil vai continuar sendo dessa esmagadora maioria do povo brasileiro que, independente de ter votado em A, B, C, são patriotas, são pessoas, seres humanos que amam a pátria brasileira e que querem servir a pátria, servir com o seu trabalho, com a sua dedicação, e eu tenho certeza, Datena, que nós vamos viver um novo patamar e temos que unir o Brasil em torno daqueles que amam verdadeiramente o Brasil. Não adianta botar a camisa verde e amarela ou segurar a bandeira e achar que isso é um escudo para terrorismo, para atos de vandalismo. O verdadeiro brasileiro não precisa nem botar a camisa, ele tem a verde e amarela no seu coração, na sua mente, nas suas ideias, na sua prática. E nós somos um povo democrático, nós somos um povo ordeiro, nós somos um povo profundamente educado. E eu tenho certeza que nós vamos sair mais forte desse processo, porque todo mundo está assistindo, o mundo inteiro, né? Você vê hoje a reação de todos os países civilizados do mundo contra esses atos de terrorismo. Você vê que o mundo todo está de olho no Brasil e está fortalecendo a nossa democracia. E eu agradeço muito, Datena, essa tua postura, que não podia ser diferente pela sua história, da defesa da democracia e do rigor da lei. Ministro, apesar das duras punições, tanto a quem esteve presente dos atos golpistas de Brasília, mas há autoridades, né, o ex-comandante da Polícia Militar está preso, né, e o Anderson Torres, se pisar no Brasil, vai para a cadeia. Já houve tentativa de derrubada de torre lá que vem de Itaipu, que paralisaria a energia, pelo menos nos estados do sul. Houve tentativa de derrubada de torre também em Rondônia. Quer dizer que mesmo depois das punições, essa gente não parou. É por isso que há que estar atento em termos de não permitir esses atos de terrorismo e punir à altura quem os cometa. O senhor não entende dessa forma? Entendo completamente igual a você e mais. É bom essa gente estar avisada e a gente usa essa audiência monstruosa que você tem na Band para avisar que estão todos sendo monitorados. Todos. Nós temos isso hoje, os serviços de informações, os serviços das polícias militares estaduais, os governos estaduais, os serviços do Exército, Marinha Aeronáutica, através de rede social, acompanhando tudo. Nós estamos hoje acompanhando o que eles estão tramando, acompanhando alguns grupos que ainda estão querendo sair dos seus estados para fazer vandalismo. Todos serão rigorosamente punidos, inclusive esse fato que está sendo investigado. Já estamos chegando na origem dessa tentativa de derrubada lá das torres para prejudicar a energia, o fornecimento de energia lá no Paraná, em Rondônia. Nós estamos chegando aos autores ainda hoje, e eu tenho certeza que isso que você falou, que eu concordo inteiramente, o rigor da lei, a punição exemplar de todos os governos de Estado, nós estamos unidos na defesa do Brasil. Isso aqui, irmão, não é o palácio do meu partido, do PDT, ou do PT do presidente Lula, ou do que foi o do Bolsonaro. Isso é do povo brasileiro. São patrimônios públicos, são patrimônios históricos. A destruição desse patrimônio é como rasgar o coração da história do Brasil. Nós não vamos admitir. Esses vândalos têm que saber que chega, terão o rigor da lei, irão para a cadeia, irão ser punidos exemplarmente. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital e ameaça voltar ao Brasil. Está por voltar ao Brasil. Como é que o senhor acha que deve ser a volta do Bolsonaro ao Brasil e se ele pode ser responsabilizado por esses ataques? Olha, enquanto partidário, eu sou licenciado da presidência do PDT, mas filiado desde a fundação, nós já inclusive movemos uma ação, está no Supremo, procurando e pedindo que se apure a responsabilidade do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, porque tudo é muito estranho, Datena, a maneira como ele sai antes, 2 dias antes de terminar o mandato. Depois o secretário aqui, que era ministro dele, da Segurança Pública de Brasília, também se encontra com ele lá. Depois passa mal no dia do ápice do golpe. Tudo muito estranho, tudo muito estranho. Eu acho que o Bolsonaro e esse grupo de radicais minoritários que acham que vão levar o Brasil ao caos, tem que tomar cuidado, porque a cadeia os espera.
Bom, ministro, eu disse, se o Bolsonaro voltasse ao Brasil e fizesse uma política de oposição natural, dentro das 4 linhas, todo governo tem que ter oposição. Claro. O senhor já fez parte de oposição e de situação. Essa é a grande realidade. Mas se ele jogar o jogo político, não tem nada contra. Claro. O cara perdeu por 1% a eleição. Até burrice não jogar o jogo democrático. Ele pode voltar à presidência da República com a votação estrondosa que teve. Mas já ficou desgastado pelos atos que houve em Brasília. Então ele tem que, se voltar ao Brasil, voltar de uma maneira tranquila e não pregar golpe, não pregar atitudes beligerantes, como ele fez durante todo o governo dele. E muitas vezes chegou a ser repreendido, mas nem próximo de alguma punição. Agora, sem foro privilegiado, é bom que o Bolsonaro se mantenha mesmo dentro das 4 linhas e que exerça a função democrática que é a função que todos nós devemos exercer, enquanto políticos ou não. Né? Concordo inteiramente. E mais, irmão, ele e seus seguidores, esse grupo mais radicais, que é minoria, nós temos que respeitar a oposição, nós temos que respeitar o direito de cada um, discordar do que a gente pensa, discordar da nossa prática, isso é da democracia. Agora, violência, invadir prédios públicos, agredir, rasgar patrimônios públicos, de Cavalcante, um quadro que vale milhões e pela sua história não tem um valor, nem dá para se mensurar o valor de um quadro desse como tem aqui no Palácio do Planalto de Cavalcante. Isso é ato de vandalismo de terrorista que nós não podemos aceitar. Já são mais de 1.500 identificados, mais da metade deles continuam presos, todos estão sendo indiciados, todos responderão processo, estão sendo acompanhadas todas as redes sociais, né? Recebemos dezenas de milhares de denúncias, né? Então, todos esses que estão saindo, como você fala, das 4 linhas, que acham que podem fazer um golpe no Brasil, fazer terrorismo no Brasil, se preparem que o rigor da lei vai imperar. Ministro, da sua pasta tem 5 milhões de pessoas da fila do INSS que parece não termina nunca. Como é que o senhor pretende minimizar esse problema? Acabar com ele é impossível, mas pelo menos minimizar esse problema. Amigo da Atena, na fila mesmo, que estão aguardando resposta, são 1.300.000. Agora tem mais de 5 mil que eles chamam de tarefas. O que é tarefa? Gente que está preparando documentação, que começou a dar entrada, mas não cumpriu todos os requisitos, né? Eu acho que a gente tem que parar com essa ideia de que aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência são um peso para a nação. Ao contrário, irmão, a nação é que tem dívida para com eles. Todos eles contribuíram para a construção da nação. Só para tu ter uma ideia, amigo, se me permite chamar assim da Atena, são 37.555.289 beneficiários da Previdência, entre aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC, aquela prestação continuada por portadores de necessidades especiais, gestantes, licenciados médicos. Quer dizer, são cidadãos e cidadãs. Isso é maior do que muitos países no mundo, esse contingente de pessoas. Nós estamos trabalhando para melhorar a automação. Já fiz contato com o Ministério da Saúde para nos ajudar, principalmente na questão da perícia médica. Nós estamos falando com cada governador dos estados. Nós temos hoje já uma fotografia dos principais problemas que temos hoje. 40% dessa represa, desse não atendimento é do BPC, dos beneficiários da prestação continuada, por causa da falta do atendimento da perícia, né? Então, tudo isso nós estamos agindo. É claro que eu não consigo resolver isso nos primeiros 30 dias, mas pode ter certeza que nós vamos trabalhar com tudo. Eu vou tentar superar minhas deficiências intelectuais com o meu trabalho, para que a gente consiga ter, até o final desse ano, o respeito e a dignidade do aposentado, do pensionista restituída. E o Ministério da Saúde, já estou falando diariamente com a ministra, falei hoje de novo, estou estabelecendo convênios com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, para que nossos postos avançados sirvam também como postos de pagamento para facilitar a vida da cidadania. Amigo da Atena, você tem a certeza que nós vamos trabalhar com tudo que pudermos para diminuir, resgatar a cidadania, resgatar o respeito, o carinho e o amor a todos os aposentados, pensionistas e beneficiados da Previdência. Quanto à perícia, uma história de mais de 20 anos, ministro. Eu estava em outra emissora, nós recebemos uma denúncia que o sujeito teve
uma perna amputada lá na Bahia, em Salvador, e o perito disse, não, você pode continuar trabalhando. Logo em seguida ele teve outra perna amputada, ele tinha diabetes, e o perito disse, não, ele pode continuar trabalhando. Depois teve um braço amputado, e o perito disse, isso é verdade que eu estou contando aqui, foi matéria que nós fizemos, ele pode continuar trabalhando. Há pouco tempo atrás, cronologicamente, menos distante que os 20 anos, um cidadão nos procurou, ele tinha uma escoliose, que é um problema sério na coluna, que ele não conseguia andar, não conseguia fazer nada, dores atrozes, e a perícia dizendo que ele era apto para trabalhar, ele não tinha o que comer, ele pegava sobras ali do CEAGESP. Nós fizemos a matéria com o cidadão, quando eu fui colocar a matéria no ar, ele morreu, entre a noite em que nós fizemos a matéria e o dia em que ele teria a matéria publicada e talvez o problema dele chegasse perto de ser resolvido. Mas a questão da perícia, ela é fundamental, porque deixa muita gente na mão. E o perito tem privilégio, que o cara pode ter emprego em outro lugar, às vezes ele não vai trabalhar, não está nem aí, o cargo é praticamente vitalício. Isso tudo tem que ser corrigido, porque não pode aquele cidadão que foi responsável por um tijolinho naquela ponte que nós temos ali, foi responsável pelas estradas que nós temos no Brasil, um cidadão que é negado pelo seu próprio país, o país joga a sua história no lixo. E a perícia é muito importante nesse aspecto. Não só a perícia, isso deve ser mudado em relação aos privilégios que alguns peritos têm, a maioria, mas alguns são decentes e honestos e trabalham bem. Quanto também, você não pode operar um sistema tão grande como o previdenciário sem gente para trabalhar, e dizem que há defasagem de pessoas no Ministério. Essas duas questões, como é que o senhor pretende resolver? Amigo, essa questão da perícia, como eu te falei anteriormente, é o maior problema que nós temos para diminuir essa nossa fila de possíveis beneficiários da Previdência. Isso aí é ser humano que está sendo tratado. Então a gente tem que parar de contar o beneficiário da Previdência como bilhões que gasta. Isso não é gasto. Isso daí é devolução de quem já pagou. Isso é benefício para quem já contribuiu. Quem deve ao beneficiário da Previdência é o Estado brasileiro, a União, os estados e municípios. E eu quero mudar essa filosofia. Por isso já conversei hoje de novo, como já te disse, com a ministra da Saúde. Preciso de ajuda, eu preciso convocar todos os nossos médicos que entendam que é fundamental esse mutirão para a gente ajudar os parceiros. Nós temos que inverter esse procedimento, Datena, que é usual. Aqui no Brasil, o cidadão é que tem que provar que a empresa pagou a parte dela da Previdência Social. Isso é um absurdo. Como é que você vai provar algumas empresas que têm 30 anos que você trabalhou e que você não tem prova nenhuma? A empresa que tem que provar. O ônus da prova tem que ser de quem tinha que pagar, não do beneficiário. Então nós estamos mudando isso. Por exemplo, eu já estou terminando, na primeira semana já decidi isso, nós fizemos uma portaria de que o segurado não precisa mais sair de casa para realizar o procedimento de prova de vida. É um absurdo a gente obrigar o cara a sair de casa para procedimento de vida quando você tem vários dados que podem cruzar, que vão desde a votação eleitoral, né, que isso tudo são dados concretos que o TRE, o TSE tem, até todos os procedimentos que você pode ter virtualmente para provar a vida da pessoa, para evitar ter que ir em fila. Como é que você vai permitir que um idoso com 70, 75 anos fique debaixo de um calor de 40 graus em alguma cidade para provar que está vivo? Se tem mecanismo, né, o meu INSS está sendo aperfeiçoado, essa semana eu acho que termina a etapa para que a gente possa, através do próprio meu INSS, o cara provar que está vivo, com os seus dados, com as suas informações, com dados de eleitorais, com dados de movimentação de conta. Então nós temos que usar a inteligência, né, mecanismos de informática para proteger os nossos aposentados de beneficência, para ajudá-los, mas para que seja uma burocracia que obrigue, no pleno século XXII, tudo você faz por celular, irmão. Paga-se conta com o Pix, você faz tudo, mas o aposentado não sabe mexer, isso é relativo, porque todo aposentado tem um filho, tem um neto, tem um parente, né, que pode ajudar nisso. Então nós temos que facilitar esses 37.550.289 beneficiários. Essa é minha tarefa. Eu repito, eu vou tentar superar as minhas falhas intelectuais com capacidade de trabalho para ter respeito, se dê carinho e se dê dignidade aos beneficiários da Previdência. Agora mesmo,
da Atena, dia 24 de janeiro, vai completar 100 anos das legislações de criação do Ministério da Previdência e da lei da proteção da Previdência. Então nós vamos já começar a ter uma série de mecanismos que vai culminar com toda a otimização dos nossos quadros, melhor atendimento do nosso quadro, melhoria da automação do meu INSS, né? Nós vamos começar a fazer uma premiação, estou te dando em primeira mão, dos 100 anos, para as figuras, vamos escolher umas 7, 8 figuras nacionais para simbolizar essa nova fase da Previdência. Vamos lançar o livro da história desses 100 anos. Vamos trabalhar para criar uma universidade e um sistema de informação permanente, que não pode ser aquele fio gelado, liga, desliga, não pode ser assim. O aposentado precisa ser respeitado, precisa respeito. Eu acho que essa é a principal tarefa, e pode ter certeza que casos, como você citou, que dói na gente, serão trabalhados, e cada um que você tiver. Agora nós temos um sistema de telefone que eu estou reforçando, que é o 135, para que a gente receba todas as denúncias. Nós estamos aumentando essa central. E hoje a prioridade, a orientação do presidente Lula é acabar com essa fila, que é monstruosa, é contra a cidadania, e melhorar todo o atendimento aos nossos beneficiários da Previdência. E vamos fazer isso. O que o senhor acha da estabilidade? Irmão, eu acho que a estabilidade é um mecanismo de proteção do trabalhador. Então, tudo que for para proteger a parte mais frágil, nós temos que ser a favor. Agora, estabilidade não quer dizer que a pessoa tenha que não trabalhar, é diferente. Nós temos vários mecanismos, inclusive do servidor, que permite você demiti-lo, né? Você, pela ausência, por não trabalhar, por omissão, por corrupção, tem vários mecanismos institucionais que podem fazer isso. Agora, a estabilidade é a única diferença que o servidor público tem para o seletista. O seletista tem um fundo de garantia, o seletista tem uma série de mecanismos que o protegem diferentemente do servidor público. O servidor público, ele não tem, por exemplo, um fundo de garantia. Ele, quando é demitido, acabou. Ele só fica com a aposentadoria, não tem nenhum dinheiro para retirar. Então, a estabilidade para o servidor público é um mecanismo que o diferencia, desde que ele cumpra com o seu dever. Para o serviço privado, isso tem uma complexidade maior, porque cada setor tem uma realidade. Então, isso aí, o Ministério do Trabalho é que tem que examinar com mais profundidade. Você pode usar a estabilidade com responsabilidade. Claro. Quem é mau trabalhador não merece ter estabilidade. Claro. Essa é a grande realidade. Né? Claro. Trabalhou mal, pelas regras do jogo, o sujeito tem que ser demitido mesmo. Agora, claro. Ele tem que ter proteção. Da mesma forma que as empresas têm que ter proteção para poder contratar mais gente. Eu sou contra essa história de briga de classes. Eu sou contra essa história do cara querer matar o patrão, entendeu? Claro. Sem o patrão você não tem emprego. Isso não leva a lado nenhum. Você concorda comigo ou não? Concordo inteiramente mais, irmão. Um grande segredo da sociedade moderna é capital e trabalho andarem como duas rodas do mesmo carro, um do lado do outro para ir à frente. Sem o capital produtivo, sem quem oferece emprego, como é que você vai ter um emprego? Então nós temos que incentivar o capital produtivo, de quem quer investir no Brasil, nós temos que trazer capitais internacionais para investir no Brasil, nós temos que proteger as empresas que geram emprego. O que a gente tem que questionar sempre, com vigor, é o capital especulativo, é quem quer ganhar dinheiro pelo dinheiro, quem quer ganhar dinheiro apenas aplicando sem gerar um emprego. Agora, eu tenho profundo respeito por todos que ajudam a construir a nação, né? O chamado capital produtivo, quem investe, quem gera emprego, do pequeno. Hoje nós temos 65% dos empregos gerados no Brasil em pequenas e médias empresas. Isso é um número gigantesco. Nós temos, meu amigo da Atena, 20 milhões de brasileiros e brasileiras que estão trabalhando por conta própria e não contribuem com a Previdência. Será que não seria ideal, isso é uma coisa que a gente já está estudando, cobrar uma taxa menor, um valor menor, para esse dinheiro ser uma contribuição que ajude a resolver as questões emergentes da Previdência e criar um sistema diferenciado para eles, em vez de deixar de sem nenhuma contribuição e sem nenhuma assistência? Tudo isso a gente está levantando, né? Hoje é dia 11, eu estou há 11 dias aqui, então eu estou aqui com a minha cabeça fervendo em querer ajudar, em querer contribuir, vou lutar muito para melhorar. Ministro, para encerrar, que o senhor tem agenda, o senhor chegou a propor uma revisão da reforma da Previdência. Deu ruído. O senhor pretende ainda propor essa revisão e em quais termos? Amigo, o que eu propus e fui falado publicamente foi criar um grupo para examinar os pontos da Previdência que prejudicaram o trabalhador.
né? É que tem muita manipulação. Às vezes você fala uma coisa, as pessoas mudam por uma frase sua, por um detalhe de uma interpretação, para te virar como inimigo da nação, né? Eu penso que você instituir um grupo para estudar o que foi feito na Previdência, que pode ser prejudicial ao trabalho e à trabalhadora, com a participação, eu chamo de quadripartite, né? Representação de sindicatos trabalhadores, dos sindicatos patronais das empresas, do governo e da representação dos aposentados. Quem pode ser contra se debater? Quem pode ser contra discutir? Isso é da democracia. Eu não estou dizendo que tem que ser assim, eu tenho que falar, eu estou dizendo que tem que se discutir, só isso. Ministro, foi um prazer falar com o senhor, um ótimo dia, saúde, força e sempre o trabalhador brasileiro acima de tudo e de todos, mas com responsabilidade, né? Nós precisamos de empregos, não dá para comemorar 9 milhões de desempregados, né? Mas precisamos também fortalecer a nossa indústria, fortalecer o mercado de trabalho para que haja condições de campo para que essas pessoas sejam empregadas no Brasil. Um ótimo dia para o senhor e democracia acima de tudo.